Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses. Nossa suficiência em Cristo Jesus. E aqui está uma preliminar do acampamento. Já vou deixar assim, tá bom? Para ficar do gostinho do quero mais. Nossa suficiência em Cristo Jesus. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim. Eu vou começar do versículo 6. Livro de Colossenses. Todo mundo já achou aí? Colossenses. Depois de Filipenses. Antes de 1 Tessalonicenses. E se não achou, misericórdia. Então vamos lá. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aqui está uma evidência tremenda de quem está em Jesus. Está sempre agradecido. Tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Tá? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra. Ela já é a mensagem completa, que nós precisamos ouvir todo dia, que nós precisamos nos alimentar nossa alma, Pai, todo dia. Ó Pai, não deixa que nada venha nos confundir, Senhor, da tua verdade, que possamos alimentar da tua verdade. Nos enche, Pai, da tua palavra, que possamos viver a tua palavra, Senhor. Ó Pai, que possamos ter essa plenitude. Ó Senhor, que possamos viver nesta plenitude do Espírito, Pai. Em nome de Jesus nós choramos, amém. Querido, nossa suficiência em Cristo. Há três tendências, queridos, fatais, que debilitam as igrejas modernas. Estamos ouvindo aí igreja de todo tipo. Aliás, hoje até tem gente que tem vergonha de colocar igreja. Agora tem outro nome. E vocês sabem aí um monte de nome de comunidades. Chama comunidade, chama tudo, mas não igreja. Aliás, são dois nomes que estão sendo pejorativos. Tanto o nome igreja, vulgar, como o nome pastor. Mas eu queria dizer uma coisa bem séria aqui, queridos. Que quando Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele disse: Pai, eu te glorifico na terra. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que me destes para fazer. Jesus disse isso antes de morrer na cruz. Ele disse essas palavras, porque a sua primeira missão era formar a igreja. Ele formou a igreja quando ele disse a Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja, filho, é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja, Jesus vem buscar a sua igreja. Igreja feita de discípulos, igreja feita de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A igreja, todos nós temos que ser missionários. E todos nós temos que ser adoradores, missionários, discípulos. E ministro, cada um de vocês é um ministro tanto quanto eu. Tanto quanto eu. Você tem um ministro,
E você tem um ministério. Aqui, os pais, vocês têm um ministério. Sabe qual é o primeiro campo missionário? O coração dos seus filhos. Este é o primeiro campo missionário, o coraçãozinho dos seus filhos para passar o reino. Quando der um brinquedo, olha, diga para eles assim, olha, papai do céu que me deu suor, que me deu saúde para trabalhar, para dar esse brinquedo a você. Não pense que você que deu, não. Bote Deus na jogada, querido. Tudo Deus. Porque se Deus não te desse a saúde, você não trabalhava. Se Deus não desse a existência, você não viveria. É Ele que dá a sabedoria, é Ele que dá o discernimento, é Ele, como se diz lá, se Deus não edificar, em vão trabalhos, que edifica. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. E é Ele que sustenta, e quando você dorme, Deus sustenta os seus amados. Não é quando você trabalha, não. É quando você dorme, Deus sustenta você. Entendeu? E os seus filhos precisam saber disso. Papai é o que deu. Não, papai não. Papai do céu que deu. Foi papai do céu que deu. Vamos agradecer o presente que você está recebendo. O bolo, o que for. O que for. Entendeu, querido? É assim que passa o reino. É assim que a gente leva a criança a adorar. Não é só trazer para a igreja. Isso é importante. Entendeu, querido? Mas vamos voltar aqui. Então a igreja, infelizmente, querido, se tornou encantada. Tem três tendências, né, fatais, que debilitam as igrejas modernas hoje. Lembrando que a igreja, Jesus, ele veio fundar a igreja. Ele fundou a igreja. Jesus, lá no Apocalipse, ele visita que igreja tem nome. Igreja de Laodiceia, igreja de Filadélfia. Igreja tem nome e tem lugar. Entendeu, querido? E quando ele vier, ele não vem buscar o ONG, ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar a igreja. Então você tem que fazer parte da igreja de Jesus. Da igreja sofredora e da igreja triunfante. Da igreja que serve. Da igreja que ama. Da igreja que cuida. Da igreja que se doa. Tá? Isso é importante. E quando ele vai visitar, é outra coisa. O nome pastor tem sido vulgarizado. Ninguém nem quer nem mais ser chamado pastor. Pastor é. Mas o nome... Qual é o nome dado a Deus, ao povo de Israel? Ele é o pastor de Israel. Jesus disse, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Existe mais título sublime do que este? Por que acrescentar outros? Alguém quer tomar o lugar de Deus. Infelizmente. Mas Jesus, ele visita tanto a igreja, como os anjos da igreja. E quem são os anjos da igreja? Os pastores. Quando ele vier, ele já está fazendo no nosso meio. E está lá no livro de Apocalipse, tá certo? Isso é importante. A igreja se tornou encantada com a psicologia humanista, que é o aconselhamento fundamentado, o aconselhamento que não é fundamentado na Bíblia. Parece simples e vulgar, mas uma tendência de usar teorias seculares destituídas de princípios bíblicos. Não estou falando aqui contra a psicologia, nunca. Aliás, hoje eu louvo a Deus pelas psicólogas da igreja. E vocês agora, cada vez mais, até Marisa Lobo, psicóloga que está sendo perseguida, né? Então ela fala muito sobre a Bíblia. Por falar sobre a Bíblia, ela é perseguida. Então, tem muita gente que está querendo colocar a Bíblia de lado. Aliás, é a tendência, cada vez mais, com a ideologia de gênero, com a ideologia política que está sendo pregada, a Bíblia, então, se tornou um livro obsoleto, um livro de regras, e eles não querem. Eles não querem os absolutos de Deus, eles rejeitam, e o Deus dos absolutos. Então, infelizmente, hoje estão colocando de lado a Bíblia. Aliás, o pessoal nem traz a Bíblia. E eu gostaria que a gente voltasse a trazer a Bíblia. Não traga o celular para a igreja, não. Traga a Bíblia para a igreja. Traga a Bíblia para a igreja. Deixa o celular no seu carro. Porque o celular atrapalha o seu culto. O carro do seu WhatsApp.
Entendeu? Então atrapalha o seu culto. Não traga, leia a Bíblia no celular quando você estiver no trabalho, quando você estiver no carro, aliás, não dirigindo. Quando você estiver lá no banheiro, você leve seu celular para o banheiro e lê a Bíblia. Então, eu acho ótimo isso. Que você não pode dizer que não lê a Bíblia, tá certo? Que você pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Então, você tem aí o instrumento ótimo. Vamos usá-lo para a glória de Deus. Mas quando vier para a igreja, traga a Bíblia. Traga a Bíblia, importante a Bíblia. Você abrir a Bíblia, lê a Bíblia. Céus e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Então a igreja se tornou encantada com a psicologia humanista, que é o aconselhamento fundamentado não na Bíblia, e parece simples e vulgar. Uma tendência de usar teorias seculares, destituído de princípios bíblicos. Só a Bíblia, querido, contém ajuda suficiente para satisfazer as necessidades mais profundas do ser humano. Tá? Só a Bíblia. Então, a igreja moderna está iludindo as pessoas com estímulo e entretenimento. Infelizmente, diz John MacArthur, um tipo de evangelicalismo bíblico tem substituído a adoração. Então, isso é triste. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é o quê? É a espada de dois gumes que penetra a alma. Então, hoje nós estamos vivendo, até eu vejo no WhatsApp, umas palavras besta, boba, entendeu? Que dizem, então mais assim, a palavra da autoajuda, mais do que na realidade nós precisamos da ajuda do alto. Vá com a tua força que eu te ajudarei. Que força nenhuma, a nossa força é fraca. Nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus, querido. Nós somos fracos, falhos, imperfeitos. Sem Deus nós somos insuficientes. Sem Deus nós somos infelizes. Sem Deus nós somos incompletos. Então, infelizmente, as igrejas modernas estão iludindo as pessoas com estímulo e entretenimento. Há um tipo de evangelicalismo burlesco que tem substituído a adoração. Esta abordagem centralizada no homem ressalta a conveniência e a superficialidade. Acabamos aprovando aos incrédulos que eles desejam e não que as escrituras ensinam. Nós estamos mais preocupados, as igrejas estão mais preocupadas o que é que as pessoas querem. Então vamos fazer um culto para elas. Então isso está acontecendo tristemente, tá? Então o misticismo, cada vez mais as igrejas estão voltadas a experiências fascinantes que promovem visões, intuições, revelações especiais acima da precisão doutrinária e da exegese consciente, movimentos de sinais, de maravilhas, guerras espirituais, como o falso evangelho que promove saúde, riqueza e prosperidade. Os proponentes destes movimentos reivindicam que estas coisas são evidência de espiritualidade mais elevada, mais ampla, mais profunda e mais completa. Isso não é verdade. Como Cristo, querido, como cristão, encontramos em Cristo suas provisões plena, suficiente para as nossas necessidades pessoais. A sabedoria humana nada oferece para aumentar isso. Não existe cristão incompleto ou deficiente. No momento da salvação, cada cristão recebe tudo que ele precisa: crescer, amadurecer, mas nenhum dos recursos necessários lhes falta. Não há necessidade de buscar algo mais. Quando Jesus completou sua obra redentora no Calvário, ele exclamou triunfando: está consumado. Deus deu a vitória a você, querido. Está consumado. Então você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro e selado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que ele já destinou todas as sortes espirituais antes da fundação do mundo. Tome posse. Tome posse. Tome posse lendo a Bíblia, tome posse ajoelhando, tome posse orando. Tome posse.
posse, meu querido. Não precisa ir para lugar, não. A obra salvadora estava incompletamente feita. Completamente feito e terminado. Nada foi omitido aqui. A todos que são recipientes dessa salvação é otorgado tudo quanto pertence à vida e à piedade através do verdadeiro conhecimento de Cristo. Nele nós temos a sabedoria e justiça. Nós temos a santificação e a redenção. 1 Coríntios 1:30. A graça de Cristo é suficiente para cada situação. Nele somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais através de uma única oferta. Ele não nos aperfeiçoou para sempre. Somos perfeitos em Cristo. O que mais alguém poderia acrescentar a tudo isso? Além de Cristo, tem o quê? Agora o pessoal quer outra coisa. Quer outra coisa? Quer teatro? Quer show pirotécnico? Quer uma igreja diferente. Igreja diferente? Existe a igreja, querido, de Jesus. Espiritual. Completo. Há um Cristo. Não tem dia especial. Não tem mais o cara especial. É o ministro do... Tem uma oração no tercial, não tem uma mão especial. Não... Com qualquer pessoa lá, o templo de Salomão. Você é uma igreja pobre, você pensa que é pobre, mas você é rica. E para a igreja de Laodiceia que tinha tudo. Tudo isso que você puder imaginar. E mais não. Jesus disse, olha, você é pobre. Você é rica, mas você é pobre. Você que está com essa roupagem linda, que impressiona todo mundo, mas você está nua. Você que parece que tem a visão moderna, você está cega. Foi isso que Jesus disse à igreja de Laodiceia. E disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Tem lugar para mim nesse culto, cara? Tem lugar para mim na sua vida. Lembre também que Jesus está fazendo com a sua vida. Então você está atrás de uma igreja que satisfaça os seus desejos, suas inspirações. Então você quer um teatro, você quer o quê? Um show pirotécnico, você quer o quê? Algo que acoste os seus ouvidos, que agrade. Você tem que ir para uma igreja, querido, que lê a Bíblia, que lhe incomode, que lhe traga uma inquietação santa, que você saia daqui encorajado, insatisfeito pelo que você está fazendo, porque você pode fazer mais. Eu posso fazer mais, Senhor. Me usa para o louvor da tua glória. Precisam de aguçar as fantasias. O espetáculo é ainda mais recente do evangelicalismo. Era a própria, é isso que atacou Israel. Era a praga que atacou Israel. Colocaram confiança em carros e cavalos, aliança com o Egito, poderio militar, recursos humanos, sabedoria carnal, riqueza, tudo menos a suficiência de Deus. Dele trouxe o quê? Fracasso, humilhação e derrota. Nós temos exemplo, querido. O Antigo Testamento é um exemplo. Deus chamou Israel para quê? Para ser uma bênção das nações. Mas Israel se contaminou com o mundo. Israel se contaminou com os prazeres da carne. Israel contaminou com as teorias desta vida. E é por isso que Deus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração não tem nada a ver comigo. É por isso, querido, agora a igreja é a nova Israel de Deus. Nós não podemos falhar. Não tem que inventar a igreja. Quem inventou a igreja foi Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Entendeu, querido?
Isso é importante. E é por isso que a igreja está afundando no atoleiro do mundanismo. Isso é o mundo. Inclusive agora, até nos cultos, tem música popular brasileira. Música popular cultural. Cultura. E tem gente se agradando disso, achando isso ótimo. Ah, mas é diferente, lá canta. Asa Branca. Quando eu quero ouvir Asa Branca, eu não vou para a igreja. Se eu quiser ouvir filosofia, eu vou para a faculdade de filosofia. Aqui a gente ouve a palavra do Senhor. Aqui adora o Senhor, aqui serve o Senhor. Entendeu, querido? Precisamos de uma geração de homens e mulheres, de líderes dispostos a confrontar essas tendências. Precisamos de homens e mulheres piedosos, comprometidos com a verdade de que em Cristo nós herdamos recursos espirituais suficientes para cada necessidade, para cada problema. Tudo conduz à vida, e tudo que conduz à vida em piedade. É nele e para ele, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por estarem nele, que é o cabeça e todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, querido. Além de Jesus, não tem mais nada. No acampamento nós vamos estudar assim, o que é ser completo em Jesus. Essa alegria completa, e ele orou: Senhor, que a minha alegria esteja neles e que seja completa. Que é fruto da intimidade sua com Deus, não é fruto de um culto diferente, de um fruto arquitetado pela cabeça humana, não um sermão promovido pela inteligência humana, mas fruto de uma inspiração bíblica, fruto de uma devoção diante de Deus. É isso, querido, em nome de Jesus. Não podemos permitir que essas tendências venham permear a nossa igreja. Que Deus nos abençoe e que Ele continue sendo o cabeça da sua vida, o Senhor da sua vida. Não só o seu Salvador, querido, Ele precisa ser Senhor e Rei da sua vida. Que Deus nos abençoe.